Fala, nação corintiana, beleza? Seja bem-vindo a mais uma análise pós-jogo, mais uma vitória sofrida e dessa vez vitória sobre 2-1 em cima do Velo Clube em casa na Neoquímica Arena, num jogo que era para ser muito mais tranquilo do que ele acabou sendo. A gente vai falar também aqui de tudo que foi o jogo. A gente vai falar um pouco, vou precisar falar um pouco do Romero. Hoje também tem o jogo da Copinha, mas eu não vou falar da Copinha até o Corinthians ser eliminado. Aqui vocês estão vendo aqui do lado, aqui tá o pré-jogo do jogo da Copinha. Eu tô gravando esse vídeo entre os dois jogos. O jogo acabou faz uma meia hora. Eu assisti um pouco do pós-jogo na Casé e enquanto isso, agora eu acabei de tomar banho aqui e eu vou fazer a análise do jogo do time profissional e eu pretendo fazer uma análise da Copinha quando acabar a Copinha ou o Corinthians ser eliminado. Tomara que o Corinthians seja campeão, mas não, sinceramente, esse ano eu não estou muito preocupado com a Copinha não. Eu acho que o Corinthians passa por uma entre-safra na Copinha ali de formação de base, porque foi falado que nenhum dos jogadores titulares desse time da Copinha foi titular na última, então quer dizer, todo time campeão não tá mais jogando. Então, da Copinha eu vou deixar para falar depois, que eu já me estendi muito do que eu queria falar. E vamos falar de Corinthians 2, Velo Clube 1. O Corinthians foi a campo com um time misto. E o Corinthians foi a campo com Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu, Ranielli, Rian, Carrijo e Coronado, Romero e Yuri Alberto. O Corinthians começou dominando no primeiro tempo. O Coronado dominou o jogo. O Coronado foi de longe o melhor jogador do Corinthians em campo, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, a bola passava o tempo todo no pé dele, as principais jogadas todas passavam no pé do Coronado. Até o momento do pênalti, até ele sair do jogo, ele era o principal jogador. Ele fez um gol de falta que, ao meu ver, eu não conheço a arena, né? Eu não conheço o campo da Arena Corinthians. Dizem que é muito rápido e que deixar a bola quicar na sua frente, ela acelera muito. E como a bola foi no canto do goleiro, ao meu ver, foi uma falha, mas é difícil de falar, porque esse goleiro Dalton, ele pegou demais hoje. Se o Coronado for o melhor do Corinthians, o Dalton foi o melhor em campo. Eu sei que o Coronado ganhou o prêmio de melhor em campo pela Casa TV, pela Federação Paulista, mas de longe o Dalton foi o melhor, tanto que a nota do SofaScore dele é de 8.4 e o Coronado teve 8. Eu não sei se o Coronado mereceu um 8, mas enfim. O Corinthians dominou o primeiro tempo quase que por completo. Não tem muito que se estender, porque o Corinthians dominou, mas criou pouco no primeiro tempo. E deixou o Velo Clube criar bastante, tanto que no finalzinho do primeiro tempo, Donelli quase entrega a paçoca numa saída de bola bem errada, e ele conseguiu pegar uma bola no contrapé difícil, uma boa defesa do Donelli. Eu gostei dessa defesa do Donelli. O Donelli se mostra um goleiro muito seguro. Pra quem não gosta dele, fica o meu chupa, porque o moleque tá se mostrando ser um goleiro muito seguro e tá dando conta do recado, mesmo que a gente sabe que ele vai ser reserva, então a gente tem que aceitar isso, mas que ele tá dando conta do recado. Se eventualmente o Hugo precisar se ausentar por qualquer situação que seja, o Donelli dá conta do recado. No segundo tempo, o Corinthians começou a perder muito gol, perdeu o pênalti, e o Velo Clube começou a criar muito. Começou a chutar. O Donelli não teve tantas dificuldades em algumas defesas, até que no escanteio o Velo Clube consegue o gol de empate com o Daniel Amorim, que eu não conheço, vou ser bem sincero, eu não conheço nenhum jogador do Velo Clube. A gente vê sempre algum time do interior trazendo algum medalhão que já passou por algum grande clube, que a gente sempre acaba ouvindo falar. Não é o caso do Velo Clube. E aí o Velo Clube chega ao gol de empate com o Daniel Amorim, como eu vinha dizendo. Só que na sequência do gol, o Ramon já tinha preparado duas entradas, que era o Thales Magno e o Memphis, nos lugares de Igor Coronado e Romero. Eu não teria tirado o Coronado,
mas não sei também se eu teria tirado o Yuri. Até pelo gol, até pela alteração ter sido planejada antes do gol, eu entendo a substituição. Mas se fosse uma substituição por causa do gol, eu jamais teria tirado o Coronado. Enfim, o Coronado, como eu disse, para mim foi o melhor em campo. E na sequência, o melhor em campo foi justamente quem entrou no lugar dele. O Thales Magno, que entrou, logo que entrou, fez uma jogada na esquerda, rolou para trás, o Memphis escorregando, acabou fazendo a finalização que o goleiro Dalton defendeu. No segundo lance do Thales Magno, ele acabou conseguindo fazer a jogada, carregar, bateu no canto e fez o 2-1. E o Thales, para mim, foi o jogador que mais participou do jogo depois da saída do Coronado. A bola passou no pé dele o tempo todo, ele criando jogada, se movimentando, caindo para as beiradas, sofrendo falta, criando jogada, finalizando. Outro que participou muito do jogo, até pela iniciativa do treinador do Velo Clube de soltar o time para tentar buscar outro empate, foi o Memphis, mas o Memphis acabou tendo 4 chances, se eu não me engano, acabou não conseguindo concluir as 4. Uma, inclusive, cara a cara com o goleiro fez mais uma grande defesa. O Pedro Raul entrou, até participou, ele está bem melhor do que ele estava ano passado, ganhando disputas no corpo, conseguindo fazer pivô, conseguindo dar passe, tentar ajudar o time criando jogada, fazendo pivô, segurando para quem vem de trás. Mas, assim, tecnicamente ele é bem inferior ao Yuri, ao Memphis, ao Thales. E eu acredito que ele não vai conseguir ser titular, principalmente porque ele vai brigar com o Yuri, que para mim é bem superior tecnicamente. E agora a gente precisa falar de Ángel Romero. O Romero, a gente sabe a importância dele, a idolatria que ele tem, que ele é o estrangeiro com mais gols, é o artilheiro da Neoquímica Arena, mas ele tem que entender o lugar dele no time, no elenco. Ele é um líder, mas ele tem que entender que ele é um coadjuvante de luxo. Quando você tem Memphis, você tem Coronado, você tem Garro, você tem Yuri, não pode ser ele o primeiro batedor de pênalti. Independente de quanto tempo ele está no clube, de quantos gols ele tem na arena, de quantos gols ele tem no campeonato, não pode ser ele. Ele tem um histórico negativo de cobrança de pênalti. Eu não lembro de muitas cobranças de pênalti dele, vou ser bem sincero, mas eu lembro de pelo menos 3 que ele errou. Contra o Palmeiras em 2018, que inclusive ele perde o pênalti, o Palmeiras puxa o contra-ataque, o Dudu faz um gol de cabeça no Cássio. Eu não esqueço dessa cobrança de pênalti, que foi ridícula. Teve a do Botafogo, que ele recua pro John, inclusive dando a oportunidade do John fazer a primeira defesa de pênalti dele na vida dele, que também é inadmissível uma coisa dessa. E a de hoje, cobranças que eu lembro que ele acertou contra o Grêmio na temporada passada na disputa de pênaltis da Copa do Brasil, e contra o Palmeiras no Paulista de 18, que ele chuta no travessão e ela acaba entrando. De 5, ele errou 3. Eu tô falando assim, por cima que eu lembro. Então, eu amo o Romero. Eu vou ser sempre a favor dele ficar no elenco, dele ser parte do elenco, dele jogar, dele entrar, dele ter a participação dele, porque eu gosto muito dele. Eu acho ele muito esforçado, eu acho que ele tem a cara do Corinthians, a cara do corintiano. Mas, tecnicamente, ele tem que entender que ele é abaixo de uma grande parte do elenco. Eu falo do elenco mesmo, porque eu acho que tecnicamente às vezes ele é até pior que alguns zagueiros. Pior que o Bidu, pior que o Mateuzinho. Então, assim, o Romero ele tem que entender o lugar dele. Adoro ele é muito ídolo, mas não era pra ele bater esse pênalti, era pro Yuri bater, pro Coronado bater, pra qualquer outro bater, pro Bidu bater, porque o Bidu gosta de umas bicas, talvez ele batesse forte, o Mateuzinho de bater forte. O Carrillo é muito mais técnico que ele, talvez ele tivesse. Pra mim, quem tinha que ter batido era o Yuri. Mas tinha muitas outras pessoas à frente do Romero para bater esse pênalti. E eu preciso falar que o Corinthians, tecnicamente falando, era muito superior, mesmo jogando com um time misto. Hoje dá pra dizer que foi um time misto. Muita gente falou que a estreia contra o Red Bull foi um time misto, mas não foi um time reserva. O time misto realmente foi hoje, porque a gente tinha André Ramalho, Mateuzinho, Bidu, Carrillo.
e Yuri Alberto de titular, 5 titulares. E mais o Coronado, que teoricamente hoje ele é o titular, porque o Garro tá machucado. Então a gente tinha teoricamente 6 titulares em campo. E tecnicamente falando, a equipe do Corinthians era bem superior a esse time do Velo Clube. Mas o time do Velo Clube é muito bem treinado e eu gostei de ver a partida do Velo Clube, mesmo não sendo de Rio Claro, mesmo não conhecendo o clube. E eu gostei bastante, achei o time muito bem treinado, muito bem entrosado, muito bem postado. E dificultou o jogo pro Corinthians, mesmo o Corinthians não tendo feito grande jogo, com exceção a Coronado e Thales Magno, que para mim foram os dois de longe os melhores. Mas dá pra ver que o Yuri ainda não tá 100% na forma física, o Memphis não tá 100% na forma física. Aquela arrancada que ele deu naquele gol que ele perdeu cara a cara, eu acho que se ele tivesse 100% na forma ideal, ele tinha dado um tapa muito mais longo, chegado antes e com muito mais ângulo para fazer o gol. Mas é vitória. O que importa é que a gente ainda não sabe o que é perder. Já são 9 vitórias seguidas. Desde a derrota pro Racing a gente não sabe o que é perder. Já são 9 jogos vencendo todos. Contra clubes brasileiros é a 11ª, é isso? 11ª vitória seguida. E a palavra derrota já não tem mais significado para mim. Então é isso, nação. Começou agora Corinthians e Vasco, eu vou assistir. Então a gente se vê na próxima pós-jogo e vai Corinthians!